O Afundanço apresenta 2 cestos de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2 cestos de conversa. Eu sou Luís Janes e o convidado de hoje é Orlando Faustino, diretor técnico regional e um dos grandes responsáveis pelo boom que o basquetebol algarvio tem registado nestes últimos anos. Mas, antes de passar para a conversa com o Orlando, não quero deixar de registar o início da Liga Betclic masculina, com os nossos 2 representantes, o Imortal e o Portimonense, a arrancarem com 100% de triunfos. Os albufeirenses, numa deslocação muito complicada aos Açores, venceram por 66 a 80. E os de Portimão superiorizaram-se ao Esgueira em casa por 85 a 78. Brilhante início que esperamos nós seja para manter. Na próxima jornada, o Portimonense não joga, pois o seu adversário, o Futebol Clube de Porto, solicitou o adiamento do jogo em virtude de estarem a participar nas competições europeias, enquanto que o Imortal recebe no Pavilhão Desportivo de Albufeira o Clube Desportivo da Póvoa dia 30/9 pelas 15 horas, num jogo a não perder, ou ao vivo, que é recomendável, ou via FPB TV. De registar igualmente o arranque da Liga Betclic feminina com os nossos representantes a terem os seguintes jogos. A ACD Ferraguda recebe o Cabo Madeira dia 1/10 pelas 11h30 no pavilhão Desportivo da Boa Vista, enquanto o Imortal se desloca até Barcelos para defrontar o clube local, com o jogo a ter lugar na Escola Secundária de Barcelos dia 1/10 pelas 15h30. Desde este espaço, desejo que as equipas algarvias mantenham a sua trajetória 100% vitoriosa. Mas, entretanto, chega de conversa e vamos passar ao prato forte desta emissão. A minha conversa com o diretor técnico regional Orlando Faustino. Espero que gostem. Orlando, é um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado pelo tempo que dispensou. Primeira pergunta. Como é que um professor é puxado para a ABA? Boa tarde, obrigado pelo convite também, da minha parte e da parte da Associação de Basquete do Algarve. Um professor que já tinha o bichinho do basquete, eu fui jogador de basquete, fiz formação aqui em Olhão. Não cheguei a cenas porque na altura depois segui para a universidade, saí da região e como muitos jovens aqui da nossa região abandonam, portanto, e eu só fiz escalões de formação, mas ainda tive 10 anos de federado e antes de ser convidado para estar aqui na associação fui coordenador regional do basquete 3x3 nas escolas, portanto um cargo da federação e depois na altura surgiu o convite. E claro, o bichinho do basquete estava cá. Já treinava na altura, portanto, treinava uma equipa de séniores dos Tubarões, de Quarteira, campeonato nacional, e pronto, não me deixaram trabalhar muitos anos como treinador. Tenho muita pena dessa parte. Sente falta dessa? Sinto falta, logicamente, disso. Isto é um cargo muito burocrático, muito de e-mails, de telemóvel. Muito trabalho administrativo, não é? Muito trabalho administrativo. Nós, por vezes, brincamos até em reuniões de âmbito nacional que, para além de diretores técnicos regionais, somos uma espécie de secretários-gerais, também carregamos bolas para os treinos das seleções, fazemos tudo um pouco, não é? E quando temos depois ainda o tal cargo que é a escola, que também já falou, as coisas tornam-se muito mais complicadas. Mas o bichinho do basquete, respondendo à sua questão, já cá estava e na altura aceitei o convite. Tinha na altura, e estamos a falar em 2004, perspectivas, porque os meus antecessores tinham este cargo de diretor técnico regional sendo representados pelo IPDJ e estavam a tempo inteiro na associação. Portanto, não havia o problema da escola. Não havia esse problema da escola e eu, na altura, portanto, tinha essa expectativa que isso, em pouco tempo, se conseguisse resolver e ficaria a tempo inteiro na associação. O que é certo é que, a partir, mais ou menos, desse ano, o IPDJ começou a reduzir às federações o número de professores requisitados. E, hoje em dia, por exemplo, à exceção da federação, penso que não há nenhuma associação regional com diretor técnico requisitado. O que é mau também para a modalidade. Sim, sem dúvida. Quer dizer que o Orlando conseguiu acompanhar esta evolução toda do basquete no Algarve, que é completamente diferente de há 20 anos atrás.
Sim. Pegando então no que se passou o ano passado, na temporada passada, que foi um ano estrondoso para o Algarve. Sim, nós temos tido, portanto, anos muito bons, né, nos últimos anos. Portanto, o crescimento, e olhando há praticamente 20 anos atrás, eu estou na associação desde 2004, com ali um interregno de 3 épocas que tive fora, e sem dúvida que o crescimento a muitos níveis e a muitos índices duplicou, em alguns casos até cresceu mais do que o dobro, desde presença de atletas dos clubes do Algarve em seleções nacionais, ultimamente com estas subidas à principal competição nacional, a Liga, não é? Neste momento temos 4 equipas na Liga. Que nunca é demais referir, não é? Nunca é mais referir. 4 equipas em competições profissionais de basquete. Sim, para nós é um orgulho. Que era impensável aqui há uns anos. Era impensável uma. Nós tínhamos um objetivo, nós costumamos colocar nos planos de atividades que apresentamos à Federação objetivos a curto prazo. E eu lembro-me de redigir planos de atividade em que os nossos objetivos passavam por ter uma equipa na Pro Liga e uma equipa na Liga. Portanto, eu recordo-me bem dessa altura, para nós estávamos muito distantes desse primeiro patamar do basquete a nível nacional, e hoje em dia é uma realidade, e sem dúvida que os nossos clubes estão de parabéns. É que para além destes 4 clubes que estão na Liga principal, temos o Imortal com o Sub-18 que foram à Final Four, e o Portimonense que foi à Final Four da Taça de Portugal, da Taça Nacional de Sub-16, se não estou a erro. Quer dizer que é um resultado que não é único, é um resultado que acaba por ser global. E depois temos os resultados das nossas seleções regionais, que nesta última competição este ano foram brilhantes. Sim, eu não diria brilhantes. Nós, apesar do crescimento que temos tido, conseguimos identificar muitas áreas que temos ainda a trabalhar e evoluir. Portanto, ou seja, os resultados que temos não nos vão deixar estagnados, não é? Não nos podem deixar, mas pronto, sem dúvida que o crescimento tem sido grande, e as nossas seleções regionais têm conseguido aproveitar o bom trabalho que é feito nos clubes na formação. Este ano tivemos o Portimonense na Taça Nacional de Sub-14 masculinos. Sub-14, exato. Estamos a falhar o escalão. Sub-14 venceu, foi organizado em Portimão. Tivemos o Imortal no Campeonato Nacional de Sub-18. Eu tive a oportunidade de estar presente no Barreiro, e relativamente a essa competição, o Imortal no primeiro dia discute o jogo com o Porto, que era uma das equipas candidatas, discute o jogo com o Porto até aos últimos instantes. Ou por outra, o Porto é que discutiu o jogo com o Imortal, porque o Imortal teve a ganhar o jogo quase todo. Portanto, e neste momento nós batemos com as melhores equipas, não somos melhores que eles, mas batemos com essas equipas. E de referir que o Imortal nessa competição prescindiu do seu base principal, o Salvador Victor, que estava a disputar a final, as finais da subida à Pro Liga, pela equipa de Sub-23 do Imortal. Sim, a partir desse primeiro dia que perderam esse jogo nos últimos segundos. Eu penso que sim, o Salvador depois optou por jogar pela equipa de Sub-23. Sub-23. Mas, para além disso, portanto, não só esta época, olhando um bocadinho mais para trás, nós também nunca tínhamos vencido uma competição de formação de clubes, e também, portanto, antes do Covid, coincidiu com o nosso primeiro título das festas do basquetebol. Nessa época o Imortal também venceu o Campeonato Nacional de Sub-14. E essa época para nós foi quase o tiro de partida para a subida em todos estes rankings de número de atletas, número de... que acaba às vezes por ser mais importante do que os títulos propriamente ditos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mais importante, eu ainda há bocado dizia, nós vencermos equipas do Porto ou de Lisboa, que já acontece também em seleções, não só em equipas de clube, é nós andarmos sempre a discutir e a participar, portanto, com essas melhores associações. Olhos nos olhos. Já não somos aquele bombo da festa que éramos aqui há uns anos.
Sim, e eu recordo-me, por exemplo, eu fui jogador há 30, 35 anos atrás e lembro-me de jogar contra equipas de Lisboa e do Porto e não vou falar em números, mas eram várias dezenas de pontos sempre que íamos a Lisboa ou ao Barreiro, por exemplo. Hoje em dia isso já não acontece. Na altura Setúbal estava muito distante da nossa realidade e nesta altura já olham de baixo para cima. Depende das épocas também. Depende das épocas. Mas foi especificamente a última. Sim, relativamente à última época, sim. Mas Setúbal, pronto, também tem os seus polos, ali de desenvolvimento e certamente que também está a trabalhar para conseguir superar aquilo que tem alcançado nas últimas épocas. Mas é como lhe digo, para nós... competir com Lisboa, Porto, Setúbal, ganhar algumas vezes, perder noutras vezes, essa é sem dúvida, é aí que nós queremos estar e é por isso que trabalhamos. Sabemos os constrangimentos que a região tem, não só em termos de população jovem, como a parte de geografia e dos quilómetros que separam os nossos clubes e as dificuldades que os atletas têm para participar em treinos das seleções regionais e sabemos o esforço que os clubes e muitos dos pais que acompanham esses atletas aos treinos das seleções regionais, todos nós sabemos que as dificuldades são muito maiores do que nos grandes centros. Claro. Sem dúvida. Há uma maior dispersão, há uma menor densidade populacional. Mesmo assim, com estas condicionantes todas, o Algarve pode-se gabar, nesta altura, de ser bicampeão nacional num escalão. Sim, o título... E da base, portanto, mesmo da base da pirâmide. Sim, o título em si, portanto, nós vencemos a festa do Minibasket em Passos de Ferreira. Eu, nestes anos todos, e graças, portanto, à minha questão profissional na escola, é uma prova que eu nunca tinha tido a oportunidade de estar presente, porque normalmente eu trabalho no ensino secundário, coincido com os exames nacionais de acesso ao ensino superior, e este ano, portanto, pela primeira vez estive em Passos de Ferreira e pude acompanhar, portanto, in loco, toda aquela energia que existiu junto das nossas equipas, os pais que acompanham, as meninas que ficaram, portanto, não ficaram tão bem classificadas, mas a energia da nossa comitiva foi uma coisa espetacular. Já é um espírito vencedor. Nós, ao segundo dia da prova, todos nós, e não só pessoas do Algarve, mas de todo o país, perceberam que nós iríamos discutir o título nos masculinos. A partir do segundo dia, não sabíamos que íamos vencer, não queríamos também transmitir nada disso aos miúdos, mas sabíamos que íamos lutar novamente pelos lugares do pódio. Segundo o Bernardo, que eu estive a falar com ele diz que até os próprios adversários olhavam de maneira diferente a partir do primeiro jogo. Ao contrário do ano passado, que éramos um bocado outsiders, este ano, desde o início, estávamos sinalizados como um dos alvos a bater. Pronto, eu tive a oportunidade de ver um dos nossos jogos da primeira fase e pronto, constatei que sim, estavam a observar o nosso jogo e a tirar muitas notas e com algumas já vi uma preocupação diferente, né? E nessa altura, até à noite, depois naquelas mini reuniões que nós fazemos com os treinadores, até foi motivo de conversa com o Bernardo. E sim, sem dúvida que nós sentimos que existem muito mais olhos em cima do Algarve do que existia anteriormente. Isso é... Aliás, acaba por ser também aquela história de termos jogadores nas seleções, porque os selecionadores já têm uma atenção especial ao trabalho que se faz aqui abaixo. Sim, temos maior visibilidade, não temos tanta como nós queríamos. Uma das coisas que nós também queremos é ter alguns treinadores do Algarve a participar nas equipas técnicas das seleções nacionais. Os nossos jogadores têm visibilidade com a participação nas provas nacionais e nós temos aumentado o número de equipas, quer nos campeonatos nacionais, quer nas taças nacionais, mas continuamos a considerar que
temos que ter ainda maior visibilidade nas seleções nacionais e pronto, essa é uma realidade que não é só o nosso sentimento, mas é o sentimento dos nossos clubes também. Também acaba por chocar um bocado com a realidade do Algarve, que há poucos treinadores profissionais a 100%. Acaba por ser um handicap. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, poucos clubes têm treinadores a tempo inteiro. Não é? Temos 2 ou 3 clubes que conseguem ter. Nesse aspecto, o Imortal é sem dúvida o clube que tem mais treinadores a tempo inteiro e treinadores que alguns deles têm vindo fora da região, mas o Algarve, nos últimos anos, o crescimento que tem tido do número de equipas tem vindo alguns treinadores de fora. Nós precisávamos e precisamos também que os nossos que já cá estavam, que lhes sejam dadas também essas condições, não é? Exatamente. Porque a tempo inteiro todos nós sabemos que é possível evoluir e trabalhar de uma melhor forma do que uma pessoa que tem um emprego das 9 às 5, às 5h30 e que vai a correr para dar o treino às 6. Chega ao campo completamente estourado do dia de trabalho, não é? E não tem tempo para preparar. Exatamente. Não é? Tudo o resto é completamente diferente. Não tem nada a ver. Aliás, o Orlando tem essa experiência até a nível da sua atividade profissional, não é? Sim. Eu muitas vezes costumo dizer que os meus alunos são os mais prejudicados com esta atividade do basquete, porque eu entro nas aulas a correr e saio das aulas a correr e não é fácil. Certamente se eu tivesse a tempo inteiro, eu ou qualquer outro diretor técnico e em qualquer atividade, como é lógico, em qualquer atividade, portanto iríamos ter outras condições de trabalho e maior capacidade para poder desenvolver outros projetos, não é? Eu queria fazer um desafio. Falando como adepto e tendo em consideração que o Portimonense, eu sei que é um bocado difícil, o Orlando, devido às suas responsabilidades, dar-me uma resposta fraca, mas vamos tentar. Qual é que acha que são as possibilidades, quer do Portimonense, quer do Ferragudo, numa primeira época na Liga Betclic? Que é sempre um choque enorme, uma entrada numa realidade que não tem nada a ver com as outras. Sim, não vão ter tarefa fácil, isso é um facto. Nós temos o caso do Imortal, que há uns anos subiu à Liga e depois desceu logo nesse ano. Portanto, nós sabemos que qualquer equipa que sobe sem esse historial, o Imortal tinha esse historial, mas há muitos anos, não é? Não tinha esse historial da última década, por exemplo, não vão ter tarefa fácil de qualquer maneira. O Imortal, o Portimonense, teve agora já a primeira jornada, já deu para nós aferirmos ali um bocadinho contra uma boa equipa, contra a Jogueira. Tive a oportunidade de estar presente em Portimão e tinha mesmo que estar presente porque era a estreia de um clube nosso na Liga, de subida à Primeira Liga. Portanto, eu fui lá ver o jogo e gostei bastante e acho que tem condições para se aguentar. Tem uma equipa interessante. Na Liga Masculina, sim, penso que sim. Qualquer uma das equipas, portanto, dá para perceber que ainda não estão num ritmo competitivo como é lógico. Ideal, como também não seria fácil estarem nesta altura. E nós aqui no Algarve, mais uma vez, eu acredito que o treinador do Portimonense, o Carlos Almeida, tenha tido dificuldades para fazer jogos de treino ou ter alguns torneios particulares de preparação para entrar na Liga, do que se estivesse ali, portanto, por exemplo, na zona norte do país. Exatamente. Nós aqui não temos muitas equipas que ele... Sei que fez alguns jogos de treino. Pelo que eu sei, 2 jogos de treino. Um contra o Imortal à porta fechada e outro contra o Basket de Santo André, que foi a apresentação da equipe. Exatamente. Portanto, e mais nenhum. Pronto, de qualquer maneira, a nossa expectativa é que eles consigam manter-se. Em relação ao Ferragudo, teve agora a taça Vitor Hugo, sim. Ali na zona de Aveiro. Que mais uma vez foi a estreia, não tiveram hipótese de fazer jogo de treino nenhum. Exatamente. Entraram a seco logo numa competição oficial. E ainda por cima sem a casa deles, porque a nave de Ferragudo está em obras. Está em obras, estão a substituir lá o piso. E ainda por cima contra o Sportivo. Exatamente. Que é uma das principais equipas portuguesas, não é? Sim.
Mas, pronto, os resultados que tiveram, ganharam alguns jogos. E sim, as diferenças... ganharam 2 jogos, perderam com o Imortal por 1 ponto. Por 1 ponto. E foram dizimados no primeiro jogo contra o Sportivo. Portanto, e o Calabote diz que foi uma desgraça completa. Portanto, as expectativas são... Mas tem equipas interessantes, quer uma, quer outra. Sim, eu penso que sim. Eu não conheço bem ainda o Ferragudo, mudou muitas jogadoras. Não conheço muito bem, em particular, as novas jogadoras e estrangeiras do Ferragudo. Tive a oportunidade de ver ali alguns jogos da Taça Vitor Hugo, mas penso que sim. E o trabalho do Calabote também já tem alguma continuidade, ele já conhece o clube. Portanto, eu penso que haverá matéria-prima para conseguirem aquilo que nós todos queremos, que é a manutenção. E o Ferragudo, que continua a apostar no global. Agora foi buscar um treinador para a formação, que é uma das referências do Algarve, que é o Nuno Martins. Sim, isso para nós é muito importante. E ainda que é sinal que eles olham para a formação com muita atenção. Nós, nos últimos anos, não temos tido um Ferragudo assim tão forte, principalmente nos escalões de mini-basket. E é importante, sem dúvida, que apareçam e que cresçam também nesses índices. E pronto, e sem dúvida que tendo lá o Nuno Martins, penso que estará a tempo inteiro a trabalhar no mini-basket do Ferragudo. Portanto, esperemos todos que sim, possam crescer. Começam a aparecer resultados, não é? Sem dúvida. Porque do outro lado do Portimão, nesta altura, é dos clubes que melhor trabalham a formação. Como se viu pelos resultados das Final Fours do ano passado, que eles praticamente fizeram em 4, acho que venceram 3. Sim, portanto, esse trabalho do Portimonense é um trabalho que já vem de alguns anos para cá. Portanto, não foi... não aparece por acaso. Não aparece por acaso. Aparece porque tem muita gente envolvida no mini-basket, tem havido alguma continuidade das pessoas que estão envolvidas no mini-basket. Posso-vos dar assim um número. O Portimonense tem, só no mini-basket, tem envolvido 4 ou 5 professores de educação física. Não sei se mais algum clube do Algarve, e penso que não, tem tanta gente envolvida. Para além de outros monitores, tem 4 ou 5 professores de educação física. E quer a coordenadora, quer os responsáveis dos mini-12, femininos, masculinos, portanto, já têm continuidade, fazem parte do clube há 7, 8 anos. Portanto, e o resultado acaba por se verificar. Sim, por fora os resultados, as conversas vão fluindo umas com as outras. Ainda pegando nas seleções regionais, tivemos este ano uma estreia que foi o Porto vencer todas as competições da festa do basquete, que nunca tinha acontecido. Como é que explica este sucesso, tendo em consideração que não há segredos, portanto, de repente o Porto arrebanha tudo? O trabalho deles, há que premiar o trabalho da ABP e do meu amigo e DTR Palmeta. Portanto, o Porto, à partida também, juntamente com Lisboa, são os principais candidatos. Sim, sempre, né? É sempre aquela luta ali pelos dois. O Algarve agora tem conseguido ali meter-se um bocadinho ali nessa luta dos dinossauros. Mas, pronto, o Porto tem feito um bom trabalho nas últimas épocas e, assim como foi o Porto este ano, para o ano poderá ser Lisboa. Eu penso que Lisboa também já aconteceu, não sei se os 4 escalões, mas Lisboa já teve anos das festas que venceu em 3 escalões. Sim, foram dominadores. Portanto, parabéns ao Porto. E é difícil nós conseguirmos chegar a esse patamar, tendo em consideração tudo aquilo que falámos até agora, não é? Sim, nós não temos, portanto, a população jovem que tem Lisboa ou que tem o Porto. Não temos o número de clubes que essas duas associações têm, o número de treinadores, etc. Agora, nós, com todos os constrangimentos que temos, com o número de agentes envolvidos que temos que continuar o nosso trabalho e o nosso crescimento e tentar que esse crescimento seja cada vez mais, portanto,
Nós temos crescido imenso no número de atletas, no número de equipas. Neste momento, a área da arbitragem é uma área que nós temos que melhorar. Não só em qualidade, mas principalmente em quantidade. Quando fala em arbitragem, está a considerar o conjunto completo de assistentes. Sim. De mesa? Sim. Nós temos muitas carências de juízes. Temos feito alguns cursos de juízes e na última época tivemos cerca de 25 inscrições e temos conseguido fazer cursos nas últimas épocas, mas não é suficiente para acompanhar o crescimento que temos tido no número de equipas. O que por si só depois não conseguimos ter arbitragens nos jogos todos da formação que nós gostaríamos de ter, e depois, face aos critérios que existem para nomeação, os escalões mais baixos são sempre aqueles que mais são prejudicados, né? Mais prejudicados. E temos, portanto, também algum receio que esta subida das nossas equipas de séniores a patamares cada vez mais elevados ainda possam, portanto, deixar mais jogos da formação sem juízos. Isso para nós é uma preocupação. Temos tido alguns debates aqui internos e, mais uma vez, este ano vamos arrancar com mais um curso de árbitros. Temos de ter também algum apoio, portanto, da parte da Federação e do Conselho de Arbitragem, mas, portanto, nós sabemos, apesar de todo o crescimento que temos tido, que há muitas áreas que ainda podemos melhorar. Independentemente, e voltando à parte inicial da questão, de nos compararmos com Lisboa ou com Porto, nós sabemos para onde é que queremos ir. Não é? Basicamente é isso. Que vem trocar na minha última pergunta. Como vê a nova época? Que expectativas é que... Para já lançamos um novo desafio aos clubes. Tem a ver com o in-game e com a questão dos boletins de jogo. E nós temos lançado muitos desafios aos clubes. E isso também, o crescimento que temos tido também tem um bocadinho a ver com isso. De falando desse, acha que o Algarve tem capacidade para conseguir responder, tendo em consideração a fragilidade que às vezes há em jogos, especialmente de formação, e este desafio vai ser especificamente para a formação, vai haver muitas dificuldades? Sim, vai haver dificuldades. Sabemos que em alguns jogos, muitos deles de sub-14 não têm árbitros, são voluntários dos clubes que fazem essa arbitragem, que fazem essas mesas. Pronto, de qualquer forma estão previstas algumas formações. Eu ainda há pouco terminei aqui uma formação sobre o in-game, que é o que estamos a falar, e não tenho dúvida que os nossos clubes vão conseguir, portanto, superar esse desafio. Se não fosse esta época, seria na próxima. Sim, eu estou completamente de acordo com tudo o que seja melhorar o nível do espetáculo, para mim tem todo o meu apoio. Só que estou um bocado de pé atrás devido à fragilidade da estrutura que acompanha os clubes. Sim, esse é outro ponto que nós precisamos de crescer, e a nossa conversa antes desta entrevista passou um bocadinho por aí. Os clubes não é só terem treinadores a tempo inteiro. Pois. Portanto, o facto de muitos dos dirigentes dos clubes e das pessoas responsáveis também não estarem a tempo inteiro nos clubes, portanto, é outro travão para o desenvolvimento da modalidade e dos clubes e da associação. Esperemos que no futuro consigam. Portanto, isso tem a ver também com alguns patrocínios que eventualmente possam procurar e com algumas parcerias que os clubes possam poder garantir, mas temos pouca gente envolvida, dirigentes nos clubes. Temos muitos dirigentes que estão envolvidos nisto há 30, 40 anos e que precisam, eles próprios são os primeiros a dizê-lo, precisam de renovação, não é? E temos muitos dos nossos clubes com pouca gente envolvida na parte do dirigismo e do enquadramento humano e na estrutura, e isso... Que é tão importante como
é muito importante. Ou tão importante como a parte de técnica, precisamos crescer também nessa área, sem dúvida nenhuma. Mas não tenho dúvida que os nossos clubes vão superar esse desafio, não tenho dúvida nenhuma. Sim, os clubes estão conscientes desse problema. Não? E a Associação também, naquilo que puder, e já fez aí, portanto, na reunião de clubes, deixou uma porta aberta para uma pequena ajuda, que foi logo um dos problemas que os clubes nos colocaram, que foi a questão dos tablets. Penso que a Associação, portanto, e que a direção da Associação está a ponderar fazer a aquisição dos tablets para oferecer aos clubes. Portanto, nós, naquilo que podemos, vamos ajudando. Sabe que eu estou um bocado de pé atrás com esta situação, não é pelos tablets em si, porque nesta altura, com a quantidade de equipamento informático que existe, o tablet não é um problema. O problema muitas vezes vai ser quem opera o tablet. Mas quem opera com o tablet, portanto, que nós também estamos presentes em alguns jogos sem árbitros, muitas vezes são miúdos da formação dos clubes que fazem os boletins de jogo dos jogos de mini-12, sub-14, e alguns pais desses jovens. Portanto, estamos a falar dos pais desses jovens, pessoal com uma média de idades entre os 30 e os 40 anos. E estas novas gerações, quer os jovens, quer os pais, têm uma capacidade de mexer nestas novas tecnologias muito superior, se calhar, à que eu tenho, não é? Ou que o Luís tem. Portanto, e nesse aspecto eu penso que as dificuldades serão menores do que aquelas que os dirigentes estão a ver à partida. Se tivesse um desejo, se pudesse escolher um desejo, qual é que seria? Em termos da modalidade? Da modalidade depois. Era logicamente podermos garantir este número de equipas que temos nestes patamares maiores na Liga. Temos 4 equipas. Era manter esse número na Liga e era exatamente podermos ter mais gente a tempo inteiro e profissional nos clubes, na parte técnica dos treinadores e na parte dos dirigentes. Penso que isso eram 2 condições que nós iríamos... Que necessitamos para evoluir, para passar deste patamar. Exatamente. Pronto, Orlando, foi um prazer. Obrigado. Nós voltaremos a falar. Sim, senhora. E foi assim esta conversa com o Orlando Faustino, diretor técnico regional e um dos grandes responsáveis pelo basquetebol algarvio. Quero agradecer ao Orlando ter tido a amabilidade de passar um bocado comigo numa altura muito complicada da época, com o início de campeonatos e o stress que essa situação implica. Como é normal, para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e as suas gentes. Por mim, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.